Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a preparação, esse início de preparação, né, para o ano de 2025. Como é que está a preparação do Azulão? Bom, claro que nós sempre procuramos, né, trabalhar o mais forte possível para que os atletas estejam preparados. Claro que treinador, ele nunca pode estar satisfeito, a não ser na última partida, se você estiver ainda disputando um título, aí você pode estar satisfeito. Antes disso, é muito trabalho, sempre procurando melhorar o individual e coletivo, e é em cima disso que a gente tem trabalhado muito, pode ter certeza disso. Eu sempre falo que nós e atletas, nós temos que representar bem o torcedor. Para isso, nós temos que nos preparar. Professor, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão ainda do elenco, né? A gente viu que chegou o lateral esquerdo, né, o Diego, e o centroavante ainda. Na última Série A2, o senhor disse que alguns jogadores faziam mais de uma função, era isso que o senhor gostava, até para poder fugir das características. Ainda falta o centroavante, ele está para chegar, e existe outro jogador no elenco além do Brunão com essas características? Não, nós temos usado, né, o Marcos Nunes, fazendo com ele um sacrifício até de jogar, né, se bem que fez até um gol muito bonito, por sinal, no penúltimo jogo treino. Mas mesmo assim a gente tem procurado, assim, pelo menos nós julgamos que já esteja certo esse atleta e ele chega aí numa sequência. O atleta ele está hoje ainda atuando, né? Então ele deve chegar para fazer parte desse contexto. Nós temos, todo mundo sabe, algumas a carência e aquelas carências elas serão essas lacunas serão fechadas, né? Nós precisamos para ter um elenco e uma equipe competitiva. Me corrija se eu estiver enganado, foram 3 jogos a treino, né, para testar a equipe. O que você pôde analisar desse elenco, digamos, novo do São Bento com velhos conhecidos? Dá para dizer que o São Bento já vai ter uma cara para começar bem no início do Campeonato Paulista? É claro que esse ano nós tivemos aí 2, 3 funções que acabaram fugindo, né, da nossa programação, que era de trazer esses atletas, né? Então é claro que sempre vai estar faltando e tendo alguma necessidade, como está acontecendo. Nós estamos aí tentando fechar essas lacunas juntamente com a direção. Mas, assim, nós temos trabalhado e assim, os jogos treinos, nós fizemos um grande jogo treino, por exemplo, agora contra o Velo. O Velo montou uma equipe competitiva de Série B para Paulistão, né? E a gente conseguiu fazer um jogo bem competitivo contra ele e também contra o próprio Santa Catarina. A gente fez, assim, jogos treinos, né? Esse ano talvez de um nível muito maior do que foi feito o ano passado, né? Contra equipes de nível. E a gente vai continuar fazendo. Nós temos aí adversários pela frente aí para que a gente possa ritmar. Claro que nunca vai ser igual na competição, primeiro, segundo, terceiro jogo e assim por diante, mas você acaba simulando, vendo características, necessidades e de repente você tendo que formatar a equipe de acordo com aquilo que você tem de positivo dentro do seu elenco. Professor, uma análise gostaria do senhor. Bom dia, Carlinhos, Rádio Atitude. O São Bento que vai para 2025, a temporada aí está chegando 20 dias praticamente, mais ou menos isso, ou até menos, né? Referente ao São Bento que o senhor já comandou esse ano. O que mudou, o que melhorou, o que o senhor pode dizer? Olha, primeiramente, a equipe de 2024, ela não tem o que se falar, né? Muita gente, porque faltou no último jogo e tal, mas a gente pode colocar um monte de desculpa, né? O VAR, uma falha individual, mas é uma equipe que ela deu o percentual que nos deu, então é difícil você ter. Eu vou ser sincero para você, uma equipe competitiva na defesa, um time alegre e ousada do meio campo para frente. Então 2024 foi uma equipe praticamente irretocável. Claro que o torcedor vai falar, faltou o acesso, né? Claro, isso é óbvio, né? Todos nós sabemos, mas isso ela acaba acontecendo quando você tem um mata-mata. Mas a nossa equipe era muito boa. Ter uma equipe como aquela, eu não sei quanto tempo que nós teremos novamente. O aproveitamento, nós tivemos 2 derrotas numa competição de 17 jogos, nenhuma derrota fora de casa. Então, assim, uma equipe que realmente mostrou uma capacidade muito grande, mas nós estamos tentando formatar uma equipe, né? E aí o torcedor vai falar o que interessa é lá no final, né? Então, quem sabe a gente não comece tão bem, mas de repente termina melhor. Então é muito difícil você dizer, traçar paralelos de equipe, né? A equipe, por exemplo, 2024, ela tinha um DNA bem definido e o treinador está procurando fazer essa definição para 2025 também. Fonseca, bom dia. Sou
dois primeiros jogos, a expectativa deles, se estão montando a escalação do primeiro jogo, você já pensa nisso para enfrentar o Primavera? Como que tá? Claro, a gente tem que sempre trabalhar e a grande expectativa é sempre o primeiro jogo, né? Que é uma estreia na competição. Ela diz muito daquilo que você vai ter, né? Como equipe. Então a gente tem que nos preparar para essa estreia, né? E logicamente formatando para esse jogo. Mas a gente tem que pensar numa sequência. Nós teremos uma sequência muito dura contra equipes competitivas. O Primavera está montando uma grande equipe, já bem competitiva, experiente, jogadores de Série C e Série B também. A gente tem essa noção, inclusive até atletas que estavam comigo, né? No ABC, eles vão estar também no próprio Primavera. Então nós sabemos aquilo que nós iremos encontrar e a sequência também ela é difícil. O início ela é bem competitiva, tanto é que nós temos mais jogos fora do que dentro de casa, logo no iniciozinho da competição. Mas, como se diz, nós temos que passar bem essa estreia, né? Ela quer dizer muito, aquele frio, né? Sempre na barriga, de estreia e tudo mais, para todos nós, né? Treinador, comissão técnica e atletas, para que a gente possa dar sequência numa competição positiva e representar bem o torcedor dentro de campo, como a gente fez em 2024. Para fechar. Perdão. São Bento normalmente, quando disputa a Série 2, é protagonista. O torcedor pode esperar um protagonismo para esse ano, 2025? Olha, eu sempre vou propor, esse é o meu método de trabalho. 2024 nós somos um protagonista, né? Tanto é que nós terminamos em primeiro lugar, como eu já disse, né? Irreparável quase que uma competição. E eu acredito nisso, né? O São Bento ele sempre vai ter que tem uma camisa forte, a torcida, a cidade exige esse tipo de comportamento e é o que nós esperamos também. Estamos trabalhando para que a gente possa ser um protagonista, claro. Eu acredito numa competição muito mais dura, que vocês devem estar, né, ouvindo várias vezes, né? Nós teremos um Paulistão praticamente sem os grandes, né? Santo André, Ituano, São José, equipes aí contratando forte, pesado aí para essa Série A2. E é claro que nós teremos aí uma competição de nível. Então eu acredito numa competição muito mais dura do que foi 2024. Em relação aos jogos treino, existem mais jogos programados para o início do ano ou não? Temos 3 jogos ainda programados para que a gente possa fazer. Eu tenho trabalhado sempre com equipes, né? A, B, C, até a garotada também tem jogado praticamente aí. Nos últimos jogos eles têm também participado e a gente precisa, né? Para a gente poder ver esses jogadores jovens também. Claro que a gente se preocupa, a gente quer sempre, vamos dizer, o desempenho técnico, né? Mas a gente, além de desempenho técnico, às vezes o resultado que a gente pensa, mas principalmente fazer com que as experiências, tanto profissional como desses jogadores jovens que estão subindo da base, que eles possam estar mostrando as suas características e as suas possibilidades. São sempre ativos do clube, né? Então a gente tem que fazer com que eles também participem desses jogos treinos. Pelo que o senhor está acompanhando, claro que são jogadores que estiveram aqui e infelizmente tiveram problemas de lesão, mas não depende só da sua parte. Tanto Coutinho quanto o Destro, você imagina que poderá utilizá-los ainda dentro da competição, pelo que a evolução deles vem mostrando? Eu acredito que o Destro não, né? Que assim, pelo tempo da cirurgia, essa cirurgia que os dois tiveram, ela tem protocolo, né? Você não tem assim, a recuperação, você volta se estiver bem e tudo mais. Não, você tem protocolo para poder voltar. E o Coutinho, ele acaba sendo uma incógnita, que aí vai depender do desempenho, porque ele consegue, acho que ter um mês, se não me engano, um mês e pouco, na frente do Destro. Então, é uma situação diferente, que ela pode acabar acontecendo, mas aí vai depender tanto do estado clínico, físico e desse protocolo de cirurgia.